lugar, desejo umas boas-vindas a todos e agradeço fundamentalmente a vossa presença e a presença de todo, porque falar para ninguém é muito desagradável. Falar para uma câmara é das coisas mais desagradáveis que podem ver. Basta dizermos que a primeira vez que eu falei para uma câmara, bloqueei completamente, não consegui falar. Depois a gente vai se habituando. Então é muito bom ter gente aqui assim. E agradeço então a vossa presença e a presença de todos os amigos, os benfeitores da equipa espiritual que certamente estão aqui conosco e que desejamos todos criar um ambiente muito agradável e muito favorável à partilha e ao diálogo, que é para isso que estamos aqui. Não é para ser eu aqui exclusivamente a falar convosco, mas idealmente é que todos partilhemos as nossas ideias, porque o facto de estarem aqui não quer dizer que seja a que tenha as melhores ideias e mais ideias, não é? É todos juntos que farão certamente uma boa reunião. Por isso, por favor, interrompam, conversem, falem, partilhem durante esta hora que vamos estar juntos, está bem? E hoje vamos falar sobre espíritos. É um tema clássico no espiritismo, que, minha culpa, muitas vezes eu esqueço-me de abordar temas clássicos, não é muito a minha norma. E por isso hoje resolvi trazer esse tema. Se calhar não vou dizer nada de novo, se calhar também não é isso que é importante. O que é importante é que partilhemos então o conhecimento e mais do que partilhar, que o arquivemos nas nossas devidas gavetas para que o utilizemos quando tivermos necessidade disso. Estas palestras pretendem ser, acima de tudo, palestras terapêuticas, no sentido de nos darem ferramentas de conhecimento, em termos de conhecimento, para que possamos, durante a semana, enfim, quando for necessário, irmos buscar essas mesmas ferramentas para as utilizarmos. Claro que temos os livros, não é? Temos a codificação, temos, enfim, uma série de livros que nos ajudam, mas por vezes a nossa preguiça supera-nos e para nós é muito mais fácil termos ali a ferramenta à mão do que ir procurarmos livros e tudo mais. Pelo menos é o que se passa comigo, por isso acredito que seja com mais algumas pessoas presentes. Bom, então, voltando ao tema espíritos, vamos começar pelo princípio e vamos procurar saber o que é um espírito. Por exemplo, eu sou um espírito? Sim. Toda a gente acha que eu sou um espírito? Sim? E cada um de vocês é um espírito? Sim. E eu digo não. Somos homens. Só para contrariar. Nós somos homens. Só para contrariar. De facto, o normal é nós dizermos eu sou um espírito, mas por norma deveríamos dizer um espírito encarnado. Certo? Então, um espírito encarnado não se chama espírito. Então eu não sou um espírito. Neste momento sou uma alma, porquê? Porque tenho um corpo físico. Ok? A rigor. E se nós lermos o livro dos Espíritos, especialmente a introdução, nós vamos ver que Allan Kardec teve esse rigor. O Espiritismo é uma ciência e, como ciência, tem muito rigor na terminologia que utiliza. E se eu digo, eu sou um espírito, eu não estou a dizer uma barbaridade e se calhar por vezes até é pedagógico dizer isso, no sentido de, como é que eu ia dizer, de dar ênfase, não é? A um determinado princípio, a uma determinada ideia que eu quero que fique realmente muito marcada dentro de mim, não é? No sentido de espiritualidade. Mas, para ser rigorosa, eu não posso dizer que sou um espírito, não é? Porque há, de facto, algumas diferenças. Então, vamos dizer que espírito mais igual a quê? Espírito. É um espírito
Desencarnado. Desencarnado. Certo? Certo? Nós não dizemos, há um espírito desencarnado. Não é? Eu até vou tirar aqui desencarnado para complicar um bocadinho. Não é para complicar, é para ser mais rigorosa. E vou pôr... Sabem que palavra eu vou pôr? Espírito. Espírito. Errante. Porque assim é. Sabem porquê? Porque para ser rigorosa, o perispírito tem carne. Isto é, tem matéria. Certo? Não, posso... Tem matéria, não é carne? A carne é matéria. O que é carne? Matéria. É matéria. Tu querias dizer é que tem matéria noutras dimensões. Exato. Ok? Então, espírito mais perispírito é um espírito errante. Vou por aspas. Eu não posso mais dizer que eu sou um espírito errante. Não. Isso já nem é bem uma questão de rigor. Isso já é falso. Então, espírito mais perispírito mais corpo físico é igual a Espírito encarnado. Espírito encarnado. Alma. quando é que a alma deixa de ser alma para passar a ser um espírito errado? Quando desencarnado. Desencarna. Vamos por. Certo? Isto é que é rigor. Ok? Isto é que é rigor. E às vezes o rigor é muito importante. Já Sócrates dizia que a filosofia dele praticamente baseia-se no conceito, se formos a ver. E depois, a partir do conceito, é que chega a tudo aquilo que ele chegou. Pronto, isto está entendido, não está? Portanto, eu sou uma alma e um dia vou ser um espírito errado. E agora vou fazer outra pergunta. Portanto, neste momento sou uma alma que tem, perdoe-me a expressão, um espírito. Encarnado. Ou tem um princípio espiritual? O que é que vocês acham? Vocês vão dizer assim, isto não é nenhuma aula, mas olhem, os conceitos é muito importante para o nosso entendimento e a partir daí é que desenvolvemos ideias. Ok? Portanto, eu sou um espírito, já sabemos por aquilo que não é bem assim, mas pronto, para simplificar, ou sou o princípio espiritual? Há alguma diferença entre espírito No momento que eu durmo, no momento que a pessoa dorme, ela dorme e então ela tem esse desligamento do corpo e matéria. Aliás, de espírito e matéria. Não, princípio espiritual. Espírito, princípio espiritual. Está a entender? Mas pode continuar com o raciocínio. Pronto, então o princípio espiritual tem que estar presente no espírito, não? Ok. Alguém tem outras ideias? O princípio espiritual é basicamente aquilo que ainda não é. O espírito é algo indivisível, não é? É um ser
há sempre, enquanto que o princípio espiritual ainda não é bem um espírito individualizado, digamos assim. Muito bem. Outra ideia diferente, não é? Mais ideias. Estão a ver uma coisa que aparentemente é tão simples, mas que na nossa cabeça não está simplificado. Não é? Olha, na questão 76 do Livro dos Espíritos, portanto já não é na introdução, mas é logo no princípio, no primeiro capítulo. Na questão 76, ou antes, a partir da questão 76 até à 75, Allan Kardec, sempre que se refere a espírito, ele escreve com letra minúscula. Assim. A partir da questão 76, inclusive, sempre que se refere a espírito, ele escreve com letra maiúscula. Nunca repararam nisso? Não. Então reparem. E vejam se realmente é verdade aquilo que eu estou a dizer. Ora, isto terá sido um preciosismo de Allan Kardec ou não? Ou terá alguma razão de ser? Tem que ter uma lógica. Aliás, ele explica isso muito bem. É o inverso. Ele explica isso muito bem. Em que aqui refere-se ao princípio espiritual e este, o E maiúsculo, refere-se ao espírito propriamente dito. Então, qual é a diferença? Vocês andaram lá muito perto. Vamos só assentar mesmo ideias. Aqui, o princípio espiritual ainda não chegou a espírito. É uma fase porque todos os seres passam até chegar à fase final, que será o espírito. Certo? Aqui então é o princípio espiritual que... Onde é que nós vamos encontrar o princípio espiritual? Vamos pôr. Princípio espiritual. E onde é que nós vamos encontrar o espírito? Na fase nominal. Certo? Esta é a grande diferença. Há muitas pessoas que perguntam: os animais têm espírito? Vocês já ouviram essas questões? As plantas têm espírito? Não é? As pedras têm espírito? As pedras não se pergunta muito porque acham-se que não. Não é? Não têm espírito. Têm princípio espiritual. Isto é, têm uma essência espiritual, porque tudo sai das mãos do Criador, em que estão a trabalhar-se para um dia atingirem a fase hominal e, consequentemente, ficarem espíritos individualizados. Porque em vários destes estágios, como disse o César, em alguns, não em todos, o princípio espiritual nem sequer está individualizado ainda, como seja na fase mineral, nos minerais e nos vegetais, especificamente. Então, o que é que isto leva a crer? Que nós, antes de sermos espírito com E maiúsculo, já passamos pelo espírito com E minúsculo. Qual é a diferença
entre o E minúsculo e o E maiúsculo. Qual é a diferença? Allan Kardec teve esse cuidado extremo, assim como teve o cuidado de fazer a distinção entre alma e espírito, que nós já fizemos aqui. Então, qual é a diferença entre o princípio espiritual e o espírito? Qual será a diferença? É que aqui, na fase em que o princípio espiritual fica para trás e a pessoa se torna individual, vamos dizer assim, o espírito se individualiza, ele adquire uma ferramenta que até aí não tinha. A consciência. Também, mas a consciência é algo que se vai elaborando desde que nós saímos das mãos do livre-arbítrio. Inteligência. Eu já ouvi. O livre-arbítrio. A responsabilidade. E a partir daqui tudo se altera. A partir do momento em que nós nos tornamos espírito, em que nós deixamos o princípio espiritual, tudo se vai alterar. Porque passamos a ser responsáveis. Até aí, alguém assumia a responsabilidade por nós, e quem era esse alguém? A lei, Deus, o que nós quisermos chamar, não é? Deus, através das suas leis matemáticas, das suas leis, de todas as leis que existem na natureza. A partir do momento em que se torna espírito, automaticamente tudo muda. Porque se nós quisermos fazer uma definição muito simples do que é o espírito, poderemos dizer simplesmente que é o ser inteligente da criação. E de facto, até aqui, até ao momento em que nós éramos princípio espiritual, nós não éramos o ser inteligente da criação. Isso é o que difere o ser hominal, o homem, do ser animal. A natureza não dá saltos, mas disso não estamos hoje aqui, porque exige muito tempo falar sobre todas essas cadeias. Nós demos aqui um salto muito grande de uma cadeia para a outra, não é? Pronto, e ficamos por aí. Mas, de facto, até ao princípio inteligente, que muitas pessoas confundem precisamente com o espírito por causa da palavra, por ter a palavra inteligente, até aí nós não temos responsabilidade, porque não temos ainda capacidade, não temos ainda inteligência que nos permita assumir essa responsabilidade. A partir do momento em que nos tornamos espírito e que deixamos de ser princípio espiritual, aí passamos a ser os seres inteligentes da criação e automaticamente detentores de responsabilidade através do livre-arbítrio, isto é, a liberdade conjugada com a responsabilidade, que são as duas grandes asas da evolução humana, que são os dois grandes pilares, digamos assim, da filosofia espírita, e que difere, por isso, da maior parte das filosofias. Porque a liberdade e a responsabilidade é algo que tem de andar sempre junto, sempre ligado. Não há um sem o outro. Eu só sou livre na medida em que sou responsável e só sou responsável na medida em que sou livre. Eu tenho uma dúvida do espírito errante. Todo espírito errante é aquele que ou encarnou, no caso está desencarnado, ele necessariamente tem que reencarnar? Exatamente. Todos os espíritos errantes têm que reencarnar? Sim. Independente do nível da evolução dele. Uma ótima pergunta. Todo o espírito que é errante é aquele que aguarda uma próxima encarnação. Deixa de ser errante quando já não tiver mais nenhuma encarnação, independentemente da evolução que tiver.
independentemente da evolução que tiver. E nós temos grandes exemplos disso ao longo da história, que foram espíritos errantes, não é? Um Gandhi, Jesus eu não me atrevo porque ninguém sabe qual foi o trajeto dele. Foi um espírito, de facto, muito diferente de todos os espíritos que nós conhecemos, até à atualidade, e não me atrevo a dizer se era espírito errante, se não me atrevo a dizer isso. E acho que ninguém se deve atrever. Mas todos os outros exemplos que a gente conhece, não é? De grandes espíritos, Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras, enfim, todos eles eram espíritos errantes. Porquê? Porque reencarnaram, porque tiveram outras encarnações. Portanto, até à última encarnação, independentemente da evolução atingida, somos espíritos errantes. Porque, por definição, o espírito errante é aquele que aguarda a próxima encarnação. Portanto, errante não tem aqui um tom pejorativo, um sentido pejorativo. É aquele que está à espera, que está a aguardar um próximo corpo físico, uma próxima encarnação. Muito obrigada pela sua pergunta. Ultrapassado isto, vamos agora então debruçar-nos um pouco sobre os espíritos errantes, que no fundo é essa a nossa... E a primeira questão que se coloca, quando imaginamos os espíritos, especialmente aquelas pessoas que não falam com eles, que não têm não têm por hábito falar muito com eles, através de médios, a primeira questão que se coloca é como é que eles sentem igual que nós, como é a vida deles? Eles têm as mesmas sensações, têm os mesmos sentimentos, têm as mesmas... Entende? Penso que é isto que paira mais ou menos na cabeça das pessoas. E de facto assim é. De uma forma geral não, nós poderemos dizer em absoluto, nós quando partimos para a pátria espiritual, para o plano espiritual, nós ficamos exatamente igual como somos. Só que da mesma forma que aqui somos todos diferentes, lá também passamos a ser todos diferentes. Mas o que interessa aqui sabermos e analisarmos é o que se passa com cada um de nós, não é? Conhecendo-nos, cada um de nós, como é que é. Por exemplo, imaginem que eu sou uma pessoa muito emotiva, não é? Que as minhas emoções, que me emocionam facilmente, ou que tenho sentimentos exacerbados, relativamente aqui ao César, por exemplo, porque cada pessoa depois já é a sua maneira. O que vale, e o que vale para toda a gente, é que depois de desencarnarmos, tudo isso é exponenciado. Não é? Se eu aqui sou muito emotiva, eu passo a ser mais. Se eu aqui tenho um determinado sentimento exacerbado, como desencarnada, eu vou sentir isso mais intensamente. Tudo é mais intenso no plano espiritual. E porquê? E isto independentemente da evolução de cada um. Claro que, se eu for uma pessoa pouco evoluída, irão ser exacerbados os sentimentos, aquilo que possuo menos evoluído. Se for uma pessoa evoluída, será exacerbado os sentimentos que tenho, não é? Exatamente porque eu disse que desencarnados somos como aqui, mas sentindo, pensando de uma forma potencialmente superior. Pronto. E exatamente porquê? Porque nós estamos num tipo de matéria diferente. Nós falamos no plano espiritual, mas não deixa de continuar a ser matéria, como já dissemos hoje aqui, o nosso perispírito, a matéria, numa dimensão diferente. Nós aqui estamos habituados a viver a 3 dimensões, comprimento, largura e altura, não é? Embora haja outras dimensões que já conhecemos, por exemplo, sabemos que a ciência já está a estudar a 13ª dimensão, não me perguntem quais são, porque eu não sei, não é? São dimensões de tal forma subtis, dimensões ao nível das ondas do efeito eletromagnético, dimensões ao nível microscópico, enfim, dimensões de tal forma subtis que eu pessoalmente nem os nomes sei, não é? Pronto. Mas sabemos que aqui, como encarnados, a ciência hoje já estuda, que eu tenha conhecimento, porque se calhar até não estou atualizada,
mas pelo menos sei que já estavam na 13ª dimensão. Então, imaginem, por comparação, qual será a dimensão de um plano espiritual, não é? Será muito superior. E por esse motivo é que nós, despojados do corpo físico, tendo acesso direto a esse mundo de outras dimensões, de muitas outras dimensões, todos nós fiquemos a ganhar, em princípio, exatamente por causa disso, porque o facto de ficarmos só com o perispírito, acabamos por ter uma ferramenta, ou por ter sido despojados de uma ferramenta que não nos permitia ter todo o potencial que de facto temos. E dou-vos um exemplo para entenderem melhor que todos nós vivenciamos. Quando ainda temos corpo físico, e quando dormimos, e quando sonhamos, quer dizer, sonhamos sempre, às vezes é que não nos lembramos, mas quando nos lembramos dos nossos sonhos, ao acordar, nós verificamos que fizemos coisas verdadeiramente impossíveis, mas completamente impossíveis, não é? Fomos para o Brasil, fomos para a Austrália, fizemos 30 por uma linha, quer dizer, em 15 minutos, que é o tempo que dura cada um dos nossos sonhos, nós fizemos o que dentro do nosso corpo físico não conseguimos fazer uma vida inteira. E só passaram 15 minutos. Certo? Então isso leva-nos a entender essa história das percepções e dos sentimentos, que tudo é muito mais exacerbado, e leva-nos a um outro fator, que é o fator tempo. Em que lá, de facto, o fator tempo é completamente diferente daqui. Daqui, lá está, se olharmos para as 3 dimensões, porque se olharmos para as outras, Einstein já nos adiantou muita coisa há 100 e tal anos. Não é? Então, o tempo para os espíritos praticamente não existe. E nós temos essa experiência, não é? Um espírito que desencarnou, para já, um espírito se está perturbado, aqui há uma grande diferença entre um espírito que está perturbado e um espírito que não está. Um espírito perturbado pode ter desencarnado há 5, 10, 15, 20, 30 anos e ele não faz ideia absolutamente nenhuma. Aliás, a maior parte das vezes nem sabe que está desencarnado. Ele está a viver exatamente como vivia quando desencarnou ou pouco antes de desencarnar. Portanto, para ele o tempo pura e simplesmente deixou de existir. Claro que se for um espírito evoluído, se for um espírito que não está perturbado, sabe que está desencarnado e sabe fazer contas, mas contas em relação a quê? Em relação ao calendário terreno, certo? O calendário é terreno e sabe fazer esse tipo de contas, precisamente porque não está perturbado. Mas o que nos interessa a nós aqui avaliar é um que e nem precisa de muita perturbação, basta estar minimamente perturbado, e o perturbado não quer dizer que esteja até em sofrimento, não sabe muito bem. A perturbação é o que é que está a passar comigo? Há aqui qualquer coisa esquisita, mas não sabe identificar. O esquisito é que já desencarnou. E este já desencarnou pode ter sido há muito tempo já, há anos até. E se às vezes a gente pergunta, então, e sabe que dia é hoje? Ele diz, é o dia 25 de fevereiro de 1980. Percebe? Portanto, para o ali, o tempo não conta. 700 anos pode ser hoje, pode ser ontem, pode ser há 1 ou 2 minutos. Certo? Então, isso, para nós pode ser um ensinamento muito grande. Porque nós, aqui enquanto encarnados, de tudo nós devemos tirar ensinamentos. Nós, enquanto encarnados, nós damos muita importância ao tempo. Temos que dar, nós temos que nos regular pelo calendário terreno. Ok, tudo bem. Mas eu diria, até uma certa medida. Porque depois passa a ser demasiado. Nós vivemos muito em função do relógio, não é? E em função do calendário, e descuramos uma outra função da nossa vida, uma outra faceta da nossa vida, que essa sim é
que vai dar a verdadeira qualidade de vida para nós. Portanto, se por um lado é importante nós termos relógio e termos calendário, porque é assim no mundo em que vivemos, por outro lado, não deveríamos de forma alguma deixar de dar tanta, pelo menos tanta, importância àquilo que é atemporal, que não tem tempo, isto é, que se vai repercutir durante toda a nossa existência, isto é, até ao infinito. E isso é o que vai perdurar em nós. Essas aquisições, o conhece a ti mesmo, o olharmos para dentro de nós, ou cada vez mais nos conhecermos, para quê? Para irmos para o céu? Não. Nós sabemos que não existe, nós sabemos que somos eternos e que vamos continuar a evoluir e a trabalhar e a arregaçar as mangas. Mas, de facto, é importante para quê? Para eu ser feliz. Quando? Quando desencarnar, não já hoje, aqui, neste momento, a partir de agora. Isso sim é que é importante. E é nesse sentido que nós deveríamos refletir sobre esta temática do tempo. Certo? Não sabermos especificamente, que os espíritos não sabem, que estamos a orientar. Ok, isso é importante por uma questão de constatação, mas depois por uma questão de ensinamento para nós, o importante é pensarmos o seguinte: aqueles espíritos, quando estavam na Terra, será que deram importância a outro calendário, a outro relógio para além do físico? Eu vos garanto que não. Eu vos garanto que não. Porque da mesma forma que falamos com espíritos perturbados, também falamos com outros que o não são. E a única diferença é essa. É por isso que o espiritismo ajuda-nos, empurra-nos para a frente. Exatamente por esses exemplos. Não é? A diferença que existe entre nós olharmos para dentro de nós e sabermos aquilo que verdadeiramente nos convém e não olharmos e andarmos aí por ver andar a onda a banda a passar e nada mais. Isto é o que faz a diferença na nossa qualidade de vida. É só nisso, não é nada mais. Este só significa tudo. Quem é que não quer ter qualidade de vida? Continuando nesta questão dos espíritos, vamos tentar desmistificar algumas coisas. Vocês falem se quiserem, pronto, ok? Vamos tentar desmistificar algumas coisas. Por exemplo, a sorte das crianças que morrem em tenra idade. Nós dizemos assim, uma criança é ingênua, é inocente, ainda não teve a oportunidade de fazer o mal. Quando desencarna, como é que é? Isto vale para as pessoas adultas e para as crianças, ou vale só para as pessoas adultas? Isto é, também haverá crianças perturbadas no plano espiritual? Quando uma criança desencarna, com 6, 7, enquanto criança, será que ela também poderá passar por esse tal período de perturbação, porque grande parte dos espíritos passam, também perderam a noção do tempo e daquilo que as rodeia? O que é que lhes parece? Sim, vai depender da bagagem espiritual que ela já trouxe, né, de outras vidas também, né? Muito bem, muito bem. Portanto, nós temos a tendência para olhar para uma criança como um ser frágil, um ser que ainda sabe muito pouco, que não sabe orientar-se, que precisa da orientação dos pais, etc, etc. Tudo isso é verdade, mas é verdade sob o ponto de vista material, certo? Portanto, aquela criança está, naquele momento, a viver num corpo que não lhe permite mostrar todas as potencialidades que tem enquanto espírito, certo? Quando é muito pequenina nem sequer sabe falar, nem sequer sabe comer, etc. Pois lá vai aprendendo umas coisas, mas vai aprendendo como e de que maneira. Exatamente à medida que o seu corpo lhe vai permitindo adquirir essas ferramentas ao nível consciente. Mas ela traz todo um arcabouço para trás
que adquiriu ao longo das suas várias existências. E então, haverá essa tendência de pensarmos que, desencarnada a criança, fica exatamente igual, com 5 aninhos, 2 aninhos, enfim. Não é? E os pais imaginam assim a criança, etc. Mas não é assim. Ou pode ser, dependendo de quê? Dependendo de quê? Da sua evolução. Imaginem que eu tenho 5 anos, já passei por lá, mas era um espírito muito evoluído, nem precisava de ser muito, pronto, um espírito evoluído, sei lá, um Gandhi, por exemplo. Ora, o que é que em princípio iria acontecer? Eu desencarnava e automaticamente deixava de ser a criança. Porquê? Porque o corpo de criança ficou para trás. Não é? Eu adquiria, de imediato ou não, dependia muito da minha evolução, sempre da minha evolução, o estado em que eu me encontrava. Ou, imaginem que era um espírito ainda bastante inferior, ou um espírito com algumas dificuldades ainda, enfim, pouco evoluído, pronto, o que é que aconteceria? Eu iria assumir essa personalidade de criança por algum tempo. Exatamente porquê? Porque eu era isso que tinha, tal como a pessoa adulta, não é? Se esquece do tempo, se esquece de tudo, com a criança iria acontecer o mesmo. Porquê? Porque o que está por detrás disso, a causa, é exatamente a mesma. O desconhecimento, a falta de evolução. Certo? Então, no plano espiritual pode haver crianças, portanto, assumidamente crianças, por esse motivo. Certo? É normal haver muitas crianças? Não, não é. Não é. É normal haver muito mais gente adulta, não é? Do que crianças. Agora, o mais importante aqui é nós sabermos se essas crianças se podem comunicar. Essas crianças que continuam crianças no plano espiritual. Porque todos nós temos conhecimento de que há pessoas, há sítios, lugares, onde se comunicam crianças com alguma regularidade. Mas em que algumas crianças até assumem o papel de guias da casa, não é? Guias orientadores da casa. Ou mesmo até como guias do próprio médium. O guia do médium não sei quantos é uma criança, ou é duas, ou não sei o quê. O que é que vocês acham sobre isto? Acham normal? Não têm ideia formada sobre isto? O que é que essa criança haveria de continuar como criança, sendo que ela já tem consciência de si mesma, já tem... Se tem. Se tem. Portanto, de duas uma. Ou aquela criança que se comunica é um espírito ainda em estado de perturbação e por isso se julga criança ainda, certo? E se é um espírito em estado de perturbação, é alguém que, como qualquer outro espírito, precisa de orientação, não é? E deve ser tratado enquanto tal, portanto, como um espírito que está perturbado, que é ignorante da sua realidade espiritual e que precisa de ser encaminhado nesse sentido, e sendo assim, nunca, de maneira nenhuma, poderia ser orientador ou guia ou superior a alguém aqui, orientar o que quer que fosse, quem quer que fosse, certo? Portanto, temos de descartar por completo a hipótese de, só mediante este raciocínio, temos de descartar por completo a hipótese de uma criança, seja ela qual for, seja a filha não sei de quem ou não sei de mais, ser guia ou orientador ou o que quer que seja, de quem quer que seja ou do que quer que seja. Porque se ela se assume como criança, é porque é um espírito que está perturbado. Ok? Portanto, gostava que isto ficasse bem assente nas nossas cabeças. Mas há uma situação em que a criança se pode comunicar como criança por um motivo válido, que é
única e exclusivamente para consolo, por exemplo, dos pais. Certo? Imaginem os pais que perdem um filho e que estão muito angustiados e que essa criança tem a oportunidade de se comunicar para os consolar. Essa criança pode, inclusive, já não se sentir criança, mas não vai comunicar-se sem ser como criança, isto é, como os pais a conhecem, até porque de outra forma nem seria consolo para os pais, não é? Portanto, terá de ser do jeito que os pais o conhecem. Mas isso não significa que esse seja o estado verdadeiro daquela criança. É, naquele momento, assumiu aquela personalidade, e isso só é possível se, de facto, já não for perturbado, porque senão não consegue fazer isso, não é? Portanto, assumiu aquele papel, não é? Exatamente para ajudar os pais, para consolar os pais com a sua partida. Está entendido? Toda a gente concorda com isto? Sim? Porque há muita coisa. Então, a nível de centros espíritas, eu conheço, não é um caso, não é voz, não é casos em que o guia de determinado médio ou de determinados médios, inclusive guias de associações, são crianças. Vejam o absurdo disto. Nessas associações eu posso tirar uma única conclusão. Naquela associação, graças à ignorância pura e dura. Nada mais. Portanto, não se estuda espiritismo, porque senão não aconteceria isso. Sobre a influência dos espíritos. Os espíritos, há uma ideia, há muitas ideias que nós confundimos sobre a influência dos espíritos. Por exemplo, uma das ideias é que os espíritos só influenciam as pessoas que têm mediunidade. Não há nada mais falso do que isso. Os espíritos influenciam toda a gente exatamente da mesma maneira, da mesma forma, através da mesma lei, que é a lei da afinidade. E os espíritos por si só não influenciam ninguém, porque a influência dá-se nos dois sentidos, do encarnado e do desencarnado. Quem começa primeiro? Não sei, penso que ninguém sabe. É um mecanismo automático, diria mais, é matemático. Tem de começar rigorosamente ao mesmo tempo. Entendem? Daí as duas setinhas. Não é o espírito que estava lá não sei onde e que me veio chatear a cabeça, nem sou eu que estava não sei onde. Não é assim que funciona. Funciona através das nossas ondas mentais, que projetamos continuamente no espaço e que continuamente estamos ligados a milhares, a milhões, a bilhões de espíritos encarnados e desencarnados. A influência provavelmente dá-se muito mais com espíritos encarnados do que com desencarnados, visto que convivemos com eles muito mais do que com os desencarnados. As nossas idiosincrasias são muito mais com os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos vizinhos, os nossos não sei quê, do que com os espíritos que estão lá. Só que, a partir daí, a influência, quando nós estamos em ligação permanente, com muitos seres iguais a nós. Agora, com quem? Há uma única condição. É estarmos na mesma sintonia. Certo? Se não estamos na mesma sintonia, automaticamente não há influência, não há ligação. E aqui nem sequer tem que se falar em mediunidade. Nada, não tem nada a ver. Onde é que pode aqui entrar a mediunidade? Não é na influência, como vimos. É na forma como nós nos apercebemos dessa influência. Isto é, se eu tenho uma mediunidade ostensiva, apercebo-me mais rapidamente. Se não tenho mediunidade ostensiva, não vou aperceber-me dessa influência. Mas a influência
Não tem nada a ver com isso. Isto é, ela acontece igualmente, exatamente da mesma maneira. E sempre, sempre, sempre nós influenciamos e estamos a influenciar. Portanto, a influência dá-se nos dois sentidos. Se, ai meu Deus, que desgraça, mas o que é que me estão a dizer a partir de hoje? Eu nunca mais vou ter sossego na minha vida. Mentira! Este conhecimento pode ser muito importante para nós melhorarmos a nossa qualidade de vida. Se eu sei disso, então eu sei como fazer para selecionar as influências. Porque tudo depende de mim. Com a influência automática, sou eu, a cada momento, que escolho as influências que me interessam, que me convêm. Muitas vezes escolhemos precisamente as que não nos convêm, não é? Quando estamos desatentos, não é? Quando fazemos as tais asneiras que todos nós fazemos e vamos continuar a fazer. Mas se nós não temos conhecimento deste mecanismo, certamente que não temos sensibilidade para estarmos atentos a isto. Mas se nós temos conhecimento, nós vamos lembrar-nos disto muitas vezes. E vamos certamente evitar que muitas coisas agora deixem de acontecer. Porque eu tenho esse conhecimento. Mas eu sei que se hoje me levantei mal disposta, ou se de repente fiquei não sei o quê, não sei o que mais, é automático, é um sinal de alerta. Vamos lá mudar a sintonia. E como é que eu posso mudar a sintonia? Opa, há várias fórmulas que nós podemos utilizar, não é? E utilizemos-las. Uma delas é eu passar a ouvir a música dos meus sonhos. E certamente que aí vou ficar, não é? Mudo logo. Ou pensar na pessoa que mais amo. Ou pensar na paisagem de que eu gosto mais. Isto é, fazer qualquer coisa ao nível do pensamento, que é o mais fácil, mais rápido, que faça com que eu mude automaticamente a minha sintonia. Porquê? Porque a partir daí muda automaticamente a minha influência. E estas são as tais bengalas, que temos imensas. E cada um de nós vai ter à mão sempre as bengalas que considera que são as melhores, não é? As que dão melhores resultados. E podemos ter muitas, não é? Telefonar alguém, de repente, e não é dizer, olha, sabes, telefonei-te porque estou mal disposto. Não, é mudar de sintonia, ligar. Olá, como estás? Está tudo bem? Olha, sabes, lembrei-me daquela cena em que nós nos rimos muito, lembras-te daquela situação? Percebem? Mudar a sintonia. Queria falar um bocadinho porque estava tanto para mais. Especialmente eu que falo e não digo nada às vezes. Sobre a obsessão. Porque há muitos tabus, há muitas ideias falsas, erradas, que nós temos sobre a obsessão. Por exemplo, tem-se a ideia de que nós temos de ter muito cuidadinho, porque senão ficamos obsidiados, assim, de repente. Cuidado, olha para lá. Aliás, no meio espírita, não é? É normal assim, vamos estar falando obsidiado. Vocês ouviram isso? Eu já ouvi montes de vezes. Estamos numa reunião e tal, alguém diz qualquer coisa assim um bocado fora do contexto, assim, cuidado, aquele está obsidiado. Qualquer pessoa está logo obsidiada. E isso não é assim. A obsessão é algo muito mais, exige muita coisa para que ela possa acontecer. Percebem? É como ter uma doença muito grave. Não é toda a gente que tem. Porquê? Porque exige uma série de componentes, de fatores, de consequências para que aquilo aconteça. Em relação à obsessão, que é uma doença muito grave, gravíssima, a Organização Mundial de Saúde já cataloga como uma doença. Não é uma coisa que se encontra aí assim, às três pancadas. Mas no meio espírita, isso é normal. É dizer, aliás, a pessoa vai assim, olha, não te importas de ajudar, ou não se importa, é que eu estou auxiliada. Ou sim, regularmente. Então, há dois tipos de obsessões que são completamente distintas uma da outra, para já.
completamente distintas. A inata e a adquirida. A inata é quando nós já reencarnamos obsidiados. E esta, hein? Sabia? Nós podemos reencarnar obsidiados. Okay? Como é que ela se manifesta? De uma forma geral, com deficiências, com problemas muito graves do foro psiquiátrico, com doenças muito graves, etc. Isto significa que essa sintonia, que é obrigatória para que se estabeleça uma obsessão, enquanto que nós estivemos aqui a falar nas influências, a sintonia é instantânea, agora estou, depois daqui por um bocadinho já não sei o quê, depois daqui por outro bocadinho já estou noutra influência, depois já não sei o quê. Na obsessão, não. Na obsessão, essa sintonia, mais do que influência, é algo que tem de ser permanente, tem de perdurar durante longo tempo para que ela possa instalar-se, ok? Vejam já aqui a grande diferença. Então, isso pode vir já de outra encarnação. Todos nós temos inimigos, não é? Olha, foi nisso que falamos, lembrei-me agora, na última palestra. E olha, cheguei a uma conclusão que nunca tinha chegado. Mas pronto, agora não dá para falar. Por acaso, nesse aspecto, tive pena que me tivesse sido gravada, porque eu própria, se calhar, já não consigo chegar tão profundamente a esse pensamento, a esse conceito. Portanto, todos nós... O que é que eu estava a dizer? Estava a falar da inata, não é? Então, é necessário que haja, que perdure durante bastante tempo. Todos nós temos inimigos, não é? E então, esses inimigos, eles vão sendo adquiridos ao longo das encarnações. Isto é, em vez de nós aprendermos a perdoar, lá está a terapia do perdão, etc., nós desencarnamos e continuamos ainda, vamos para o plano espiritual ainda com ódios, rancores, etc. E quando reencarnamos ainda os trazemos. E é isso que faz as verdadeiras obsessões. Óbvios, é necessário o ódio, é necessário o rancor, portanto, é necessário sentimentos muito negativos para que a obsessão se instale. Uma pessoa que não odeia não consegue ser obsidiada, percebem? Uma pessoa que não tenha sentimentos negativos, por mais que haja aí não sei quantos inimigos a quererem obsidiá-la, não consegue. Nem que se junte uma trupe deles, não consegue. Não consegue porquê? Voltemos ao princípio, à tal lei da sintonia, não é? A influência. Então, a obsessão exige coisas muito específicas. E então, o que é que acontece? Nós desencarnamos com esse ódio no coração, com essas coisas, perdura no plano espiritual e reencarnamos ainda sem fazer as pazes com os nossos adversários. E, portanto, isso vai fazer com que nós venhamos com a obsessão inata. Infelizmente, de uma forma geral, a obsessão inata é muito difícil. A não ser que tenha a sorte de vir para uma associação, porque ele vai ser um paraplégico, vai ser um bipolar, vai ser um doente psiquiátrico profundo, vai ser... Ou não, pode ser também mais leve, não é? Mas, de uma forma geral, são situações muito complicadas. Então, o que é que acontece? Ou tem a sorte, ou quer escolher, a inteligência de escolher vir para uma associação e aí ser tratado, porque as obsessões têm tratamento se o obsidiado quiser. Reparem, eu não estou a dizer que se o obsessor e o obsidiado quiserem. Não estou a dizer isso. Eu estou a dizer se o obsidiado quiser. Porque se o obsessor quiser, essa obsessão também deixa de existir. Mas vai haver outros obsessores à Terra. E a obsessão vai continuar. Então é se o obsidiado quiser. Na adquirida, é uma obsessão por norma que se adquire durante a encarnação, o que começa ali, mas começa no sentido daquela opção especificamente, porque é alguém que também tem sentimentos menos nobres, é alguém
cujas influências não serão as mais aconselháveis. E então, o que é necessário para que essa pessoa deixe de ser obsidiada? É necessário, uma vez mais, aquilo que nós já dissemos aqui, que essa pessoa aprenda a trabalhar-se, não é? Aprenda a conhecer-se, que se trabalhe, que se espiritualize, lentamente. E então, com o auxílio também da associação, a obsessão acaba por desaparecer. Claro que essa pessoa pode adquirir nova obsessão. Pois pode. E infelizmente é o que normalmente acontece, não é? É o que normalmente acontece. Mas pode se ela quiser. Se ela não aprendeu a lição. Se ela não ter na sua cabeça que quer mudar o seu grau de sintonia. Há pessoas que assumem que não conseguem perdoar, por exemplo. E eu diria, será que essas pessoas sabem o que é que estão a perder com isso? Porque é tudo uma questão de conhecimento, de saber o que nos convém. Não é? E eu pergunto-me sempre, eu faço muitas palestras nessa ordem, daí que não dá muito para os temas clássicos, porque de facto o conhecimento é a primazia para a nossa evolução. Nós só conseguimos ultrapassar determinadas barreiras nossas, determinadas dificuldades, se soubermos que isso nos prejudica. De outra forma, não estamos sensibilizados para. Então, o Centro Espírita, nesse sentido, também vai ajudar grandemente nesta questão das opções, quer seja na inata, quer seja na adquirida. Numa e noutra, independentemente da situação ser mais grave ou menos grave, em primeiríssimo lugar depende do obsidiado, como já disse atrás. E claro que o Centro Espírita aqui está para dar também uma ajuda. Por acaso queria falar aqui um bocadinho, mas já não dá tempo, como é que funciona o nosso consciente, o inconsciente e o superconsciente, não é? Que é aquele vaso em U e que depende muito do que nós... São mais uns segundos. Isto é o nosso superconsciente. Aqui é o depósito, que é o nosso consciente. E depois para aqui, imaginem que por aqui entra a lama. E depois aqui é o nosso inconsciente. E pode ser lama ou outra coisa. Esta outra coisa vai depender de quê? Imaginem, eu ponho lama, deposito lama, vai lama. Ok? É o que eu tenho no meu registro, vai sob a forma de ideias. E vai arquivada para o inconsciente. E o meu inconsciente vai acompanhar-me nas próximas encarnações e como desencarnado. Mas se em vez de lama eu ponho luz, o depósito vai ter ainda, durante algum tempo, mas depois vai diminuindo, até que aqui fica a luz também e, consequentemente, ali, luz também. É assim que funcionamos. É o que metemos, que é depois o que sai. E este é o mecanismo de uma obsessão. Inata ou adquirida. A única diferença é que uma desta encarnação e outra já vem de trás. Desculpem, isto foi muito rápido, mas... Pronto, meus amigos. Chegamos ao fim. A gente estava aqui toda a noite a falar, não é? Era muito, mas não pode ser. Por isso agradeço imenso o facto de terem estado comigo e de termos partilhado este conhecimento. Desejo-vos a todos muita paz e até uma próxima oportunidade.